É, então, vamos lá, queridos. Não sei se vocês lembram da última aula, a gente falou que uma função, né? A gente pode definir ela, vocês vão lembrar aqui, ó. Você pode ter um conjunto A, que vai ser meu domínio, né? Geralmente a entrada, né? O conjunto B, que vai ser meu contradomínio. Eu pegava valores aqui de A da entrada, né? E relacionava com alguma lei de formação, né? Com meu contradomínio aqui, por exemplo, ó. Colocar aqui outras questões aqui e tal. Então, esse aqui é o domínio, esse aqui é o contradomínio. Esses alunos que receberam seta, como é que chamavam, gente? Imagem, né? Só lembrando aí um pouquinho da última aula. E vocês vão lembrar que para ser função, todos os elementos que estão em A no domínio, que é o X, tá, galerinha? Tem que mandar a seta para um apenas do contradomínio, que é no Y, né? Então aqui ninguém pode mandar dois, não pode faltar ninguém de A para ser função, tá? Então aqui é função. E por exemplo, só lembrando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu tiver isso aqui, ó, o 2 mandando para o 6 e para o 7, o 3 mandando para o 7, o 4 mandando para o 8, não vai ser função, tá, galerinha? Porque o 2 mandou para duas coisas aqui, né? O mesmo domínio teve duas imagens. Então, nesse caso aqui, não é função. Até aí estamos juntos, pessoal? Bacana? Outra coisa que a gente viu na aula passada foi que, às vezes, a função já está definida com domínio e contradomínio, né? Eu falo aqui, ó, a função dos reais para os reais, e dou a regra dela, né? Igual a gente fez uma, acho que a gente fez aqui x mais um. E a gente sabe que o domínio é os reais, o contradomínio é os reais. E como é que a gente acha a imagem desse caso aqui, por exemplo? Você esboça esse gráfico, né? A gente fez esse gráfico aqui, ó, cortava aqui no 1, menos 1, no 1. E a gente vai ver que a imagem é o y, né? E eu acabo pegando todos os números reais aqui na minha imagem, né? Eu vou pegando todo mundo aqui dos reais, olha só para vocês verem. Tanto pega aqui nos positivos, tanto pega aqui nos negativos no Y, né? Eu pego todos os reais. Então a imagem aqui também é os reais. A gente viu isso na última aula. Acho que foi a parte que deu mais dúvida, né? Que a gente desenhou o gráfico e teve que ver. A gente também viu que quando a gente tem uma parábola, né? Igual aqui, ó. A gente tem aqui a função definida dos reais para os reais. Isso quer dizer que o domínio é os reais, o contradomínio também é os reais, né? E a imagem é só essa parte aqui, né? Vocês conseguem ver, galerinha, que não tem imagem aqui para baixo, não tem gráfico aqui para baixo, né? Você não jogou seta aqui, ó. Por exemplo, a gente fez aqui, ó. O 1 joga para o 1, o menos 1 joga para o 1, o 2 joga lá para o 4, o menos 2, né? O 2 joga para o 4 também. Só que ninguém jogou para o menos 3, menos 2, menos 1. Então a imagem aqui, ó, vai ser os reais mais, que é os reais que vai ter o zero, né? E vai ter os números positivos, tá? Também poderia escrever que a imagem aqui é y pertence aos reais, tal que y é maior ou igual a zero. Isso é eu relembrando que a gente viu na aula passada. Estamos juntos aí, meus amores? De boas? Tranquilo, professor. Ótimo. Uma coisa que algumas pessoas me perguntaram, eu respondi para alguns, é, é quando eu falo assim, ó, f de x igual a 3x mais 1. Aí eu até fiz uma pergunta assim, qual a imagem, eu não fiz uma pergunta assim no para acaso, ó, qual a imagem quando o domínio é menos 2? Essa história de imagem domínio não é só você lembrar, ó, o domínio é o x, tá, gente? Então eu tô falando de maneira diferente, mas tudo bem, ó, o x é menos 2. Qual que vai dar o y? Aí você vem cá e resolve. Aí você fala assim, então eu estou querendo saber o f de menos 2. Aí até faço aqui, você substitui aqui. Vamos colocar um menos aqui, porque eu lembro que lá tinha um menos aqui, ia ficar um menos com menos, né? Só colocar aqui para
ser parecido. Mais um. Aí menos com menos dá mais, né? Vai dar 6 mais um, que vai dar igual a 7. Então, menos 2 deu 7. Então, ótimo aí, ó. Então, a imagem, quando x é menos 2, é o y igual a 7, né? Eu estou pegando aqui o menos 2 com 7. X menos 2 e o y 7. Alguma dúvida nesse exemplo? Isso vai ser importante para a gente aí na vida. De boas? Para mim tá de boa, não sei o que. Beleza. O professor tem uma certa dúvida sobre o jogo de sinais, que eu tô meio perdido ainda. Tipo, eu tô esquecendo, como já tem tempo que eu vi sobre isso, aí meio que eu esqueci como é que tá funcionando. Porque aí, no caso, o 3 está fora da parêntese, mas o 2 está dentro. Funciona normalmente? Isso, no caso, isso é uma multiplicação. Como é que você chama? Que eu não estou vendo o chat, aí eu não vi o nome de quem está conversando. Marcos. Ô, Marcos, o jogo de sinal, quando é uma multiplicação, né? Menos 5 vezes menos 3. Vamos fazer outra aqui, ó, tipo menos 5 vezes 3, né? Quando, com parênteses ou sem parênteses, a multiplicação, o menos com menos, o produto de sinais iguais vai dar positivo. Então, menos 5 com menos 3 vai dar mais 15. Quando é uma multiplicação, tá, Marcos? E se for uma multiplicação de menos 5 com 3, vai dar menos 15. Mais com menos dá menos. E aí não importa se tem dois parênteses, tá? Ou se só tem um cara só com parênteses, o outro não. Não tem problema não, tá? A gente vai sempre respeitar essa regra do sinal. Menos com menos na multiplicação dá igual a mais. Então aqui, ó, só para a gente reforçar mais ainda, menos 3 com menos 2, menos com menos dá mais, vai dar mais 6, com mais 1 que vai dar igual a 7. Certo, Marcos? Tá certo. Beleza, eu vou reforçando essas ideias de sinais aqui, foi bom você ter falado, que aí eu ficar atento. Agora, outra pergunta que eu fiz foi o contrário, né? Eu posso perguntar qual é o domínio, eu acho que eu fiz essa pergunta, né? Quando a imagem é 14, pode ser? Então agora eu estou fazendo ao contrário, Marcos. Olha só, a gente estava trocando ideia aí, ver se como é que está a questão da equação para você na sua vida aí, nas suas lembranças matemáticas, né? Agora eu te dei o y aqui, ó, e quero saber o x, né? Então eu te falei que o y é 14, né? Eu estou falando que o f de x é 14, né, amores? Ó. Então fica assim, ó, no lugar do y, no lugar desse eu coloco 14. Fica mais fácil, gente. A gente poderia colocar 14 é igual a menos 3x mais 1. Dá uma dica para vocês. Faz assim, ó, menos 3x mais 1 é igual a 14, que aí já fica mais fácil para você a jogadinha de sinal aqui. Concordam? Ó? Menos 3x mais 1 igual a 14. Aí fica menos 3x é igual a 14 menos 1, que já é outra matéria, né, gente? Que é a matéria de equação, passar esse aqui positivo para cá negativo, né? Então, menos 3x é igual a mais 13, né? Porque aí a regra é a seguinte, né? Você subtrai e conserva o sinal do maior. Você tem 14, deve 1, você está com 13 ainda, né, galerinha? Então, aqui dá 13, multiplica por menos 1, então vai dar aqui 3x igual a menos 13, x é igual a menos 13 dividido por 3. Beleza? Que aí é uma aulinha de equação. Bacana, queridos? Outra pergunta, no caso, toda vez que terminar o x com valor fracionado, não precisa, tipo, simplificar, não. Pode deixar onde está, né? Se der para simplificar, é bom, sabe? Tipo assim, ali não dava para simplificar, que eu falo é simplificar a fração, né? Igual, por exemplo, se desse assim, ó, x igual a Isso. 26 sobre 4. Aí você simplifica para mim, ó, divide por 2 aqui, ó. X é igual a 13 meios. Concorda? Dividir por 2 aqui e aqui. Aqui não dava, né? Aí você É, pode estar pensando assim, ah, podia dividir para colocar em decimal? Pode, mas aí não precisa não, tá? Se tiver uma calculadora pode usar também, não tem problema nenhum. Igual aqui, ó, 13 sobre 2 até que dá fácil, né? Dá 6,5. Agora se você pegar na calculadora aí 13 por 3, vai dar a dízima, né? Vai ficar com dízimo aí, então pode deixar em fração mesmo, tá? Não precisa se complicar não.
eu gosto que vocês simplifiquem aqui. Esse 26 quartos é bom simplificar. Agora aqui, pode deixar assim, tá? Não complicar a vida por causa disso, não. Tá certo. Beleza? Ô, professor, Então, fala comigo. e quando em vez de ser -2, é 2 positivo? Nessa letra A aqui. 2 positivo. Ah, tá. Vamos fazer com 2 positivo, então. Peraí. Só inserir um slidezinho aqui para mim. Então, a gente tem lá f de x é igual a menos 3x mais 1. E a gente quer saber o f de 2. Pode ser? Né? Você quer colocar o 2 positivo. Concorda? Quem me perguntou aí, concorda comigo? Eu entendi Isso. bem a dúvida. Então, ó, vai ficar menos 3. No lugar do x é bom colocar o parênteses, sabe? Para fazer mais devagarzinho. Menos 3 vezes 2. Aí, mais com menos, igual eu falei aqui, ó, para o colega, ó, mais com menos na multiplicação dá negativo. Então, menos 3 vezes 2 dá menos 6 mais 1. Então, aqui daria menos 5, né? Você deve 6. Quando é só soma e subtração, pensa no dinheiro. Ó, você está me devendo R$6, me pagou 1, você ainda me deve 5. Então, menos 5. Então, aqui a gente está para o 2, para o menos 5. Né? O x foi 2 e o y foi menos 5. Fechou, moça? Pronto. Professor, eu fiquei com a dúvida. Sim. Em relação, quando a gente vai colocar quem tem primeiro membro do lado, Nossa, cortou. cortou tudo, quem tem Desculpa, não sei. mais. Pera aí, rapidinho. Fala de novo, porque não sei se foi só para mim, cortou tudo que você falou. É porque eu tô pelos dados hoje que a internet tá ruim. Eu falei Sim. que eu tô com uma dúvida em relação a quando a gente vai passar. Não tem aí f de x igual a menos 3x mais 1. No lugar que a gente for botar o 14 igual a menos 3x, 14, menos 14, Ah, não cabe. isso aqui, ó. Vamos botar. Sim. Aí quando a gente vai passar de um lado para o outro, esse jogo de sinal que eu Você fico na troca dúvida. Tipo assim, se eu isso. vou Você passar troca. toda a fração, eu mudo o sinal ou não? Entendeu? Toda a fração não, toda o termo. Entendi. Não sei Você se deu pra você entender. troca a operação dele, tá? Não, acho que deu sim. Quer ver? Deixa eu explicar de novo e ver se eu esclareço, tá? Aqui, ó. A primeira coisa é você quer achar o x. É o seu objetivo. Então você fica de olho no x aqui. Mas tem esse um atrapalhando, não tem? Aqui, ó. Olha um avacalhando. Passamos ele para outro lado. E ele tá fazendo o que aqui? Ele tá somando. Então você passa para lá Aí tem subtraindo. que ter quem tem membro primeiro e quem não tem vai pro segundo, né? Eu aprendi Isso, assim. a gente fala assim, com X você deixa no primeiro membro e quem não tem X você passa para o segundo membro. Certinho. Aí você passou o menos 1. Aí ficou 13. Mas eu não quero saber o valor de menos X. Eu gosto de saber o valor do X. Então, o X negativo, quando está aqui quase acabando, eu não gosto. Aí eu multiplico toda a equação por menos 1. Aí eu vou multiplicar menos 3x por menos 1. Dá Mas a minha 3x. dúvida é em relação ao 14, no caso assim. Antes estava invertido. Aí quando a gente vai inverter. Entendeu? Ah, entendi. Porque na Porque verdade. o 14 não tá negativo. Isso, e na verdade é porque eu falei assim, ó, é mais fácil colocar assim, né? A gente resolveu fazendo assim, que você pode colocar assim direto, que é mais fácil, tá? Mas se você fala, e se eu colocasse o 14 aqui? Agora que eu entendi. E se eu colocasse o 14 aqui, como é que fazia, não é isso? É isso aí mesmo. Porque eu fico Tá? na dúvida dessa questão de sinal. Sim, aqui tem que dar na mesma, tá? Não tem problema você colocar o 4. Se eu falo assim, 6 igual a 6, né? Não importa o lado, ó, esse 6 vem pra cá, esse 6. Quer dizer, se uma coisa é igual, se eu falo x igual a 3, é a mesma coisa que 3 é igual a x. Então, o lado que tá da parte da igualdade dá na mesma, tá? Então, menos 3x mais 1 igual a 14 tem que dar a mesma coisa que 14 igual a menos 3x mais 1. É uma igualdade, é tipo um espelho. Tá? Não tem problema quem coloca de um lado ou do outro.
Mas dessa maneira que você me pediu, você tem que ir devagarzinho. Tá vendo o menos 3x? Eu gosto dele lá na esquerda, não gosto? No primeiro membro, ó. Eu vou passar ele para cá. Fica positivo, porque ele está aqui negativo. E aí vai ficar 1 menos 14. O 14 que estava desse lado foi para o outro lado. Trocou a operação, né? Ele estava sendo adicionado aqui, ele vai ser subtraído do outro lado. Então nós temos aqui 3x igual a menos 13. A gente já vai sair aqui, nem precisa multiplicar por menos 1, que aí desse jeito o x já ficou positivo, né? Então x é igual a menos 13 sobre 3. Repara que dá no mesmo, né? Deixa eu fazer do outro aqui para a gente refrescar a memória. Ó. Aqui vai ficar menos 3. Ótimo. Aqui, ó, 14 menos 1. Menos 3x é igual a menos 13. Aí nós vamos multiplicar por menos 1. Ó, mais 13, né? Desculpa, porque 14 é maior. Foi mal, desculpa o erro aqui, gente. Menos 3x é igual a 13. Multiplica por menos 1. 3x é igual a menos 13. X é igual a mesma coisa, né? Menos 13 sobre 3, porque tem que dar igual, né? É a mesma igualdade. Certo, amores? Certo. Eu vou colocar, eu vou mandar lá para vocês no grupo um link de uma aula que tem no meu canal, porque lá tem tanto vídeo que às vezes até você achar, eu vou mandar um link para vocês de equação do primeiro grau, que é só para resolver equação desse tipo. E vou mandar um link também. Eu acho que eu tenho alguma coisa de matemática, não sei se eu tenho alguma coisa de sinal, assim, que alguém me perguntou, menos com menos dá mais, mas se eu não tiver, eu até pego de outro professor. Vou ver se eu consigo alguma coisa de sinal para quem está com essas dúvidas. Tá bom, gente? Pra vocês dar uma olhada também nessas coisinhas aí. Professor, Diga-me. Alana, no caso do sinal aí, só muda, só faz o jogo quando é multiplicação ou divisão, né, não? Isso, a gente pode pensar dessa maneira. Por exemplo, ó, menos 5, vamos fazer um quadro aqui, ó, menos 5 vezes menos 3, menos 15 dividido por 3 e 5 vezes menos 3. E quando é mais e menos, sem multiplicação e divisão, é a gente pensar o maior. No maior, exatamente. Permanece, no caso, o de maior número. Isso, quer ver? Ó, vou colocar menos 5, menos 8 aqui também. Então, multiplicação. Menos com menos vai dar mais. Sinais iguais dá positiva aqui, ó. Menos 5 com menos 3 dá mais 15. Na divisão é a mesma coisa, é a mesma regra de sinal. Sinais diferentes dá negativo. Então, menos 15 dividido por 3 vai dar menos 3, né? Isso. Agora, 5 vezes menos 3 também vai dar menos 15, que mais com menos dá menos. Dá Então, menos. a regra de sinal, igual você disse muito bem aí, vale para multiplicação e divisão. Agora, na soma e subtração, você conserva o sinal do maior, quando é diferente. Ou eu gosto muito de pensar em dinheiro, sabe? Tipo assim, eu acho que é fácil. Vamos conservar o sinal do maior. Menos 5 mais 3 diminui e conserva o sinal do maior. Menos 5 mais 3 vai dar menos 2. Agora, olha com dinheiro. Você está me devendo 5 reais. Você está negativo aqui, me devendo 5. Você me pagou 3, você ainda me deve quanto? Deve 2 aí, ó. Tá? De um jeito ou de outro, é dessa forma que faz. Igual aqui, ó. 5 menos 3. Subtrai e conserva o maior. O maior é 5, né? Vai dar 2. Agora, se você quiser pensar em dinheiro também, você fala, ô prof, tô te devendo, eu tô com 5 reais. Te paguei 3, fico com 2. Correto? Correto. E esse menos 5, menos 8, que o pessoal confunde muito, que ele fala menos com menos. Não, aqui é uma subtração só, né? Você estava devendo 5, depois ficou devendo 8, você está devendo 13, né? 13, né? Você está devendo ainda, né? Isso não pode dar 13 positivo, não, né? Você está devendo 5, deve 8, você está devendo 13. Então, quando é assim, sinais iguais, você soma, né? Mas conserva o sinal. Igual quando você 5, que é o que você faz desde sempre, né? 5 mais 8, você soma e conserva o sinal. Então, sinais iguais, você soma e conserva o sinal. Sinais diferentes, você subtrai e conserva o sinal do maior. Certo, queridos? Deu para dar uma... Ok. Então, queridos, agora voltando à função, a gente sabe analisar quando uma... A gente sabe analisar aqui quando que uma função ela é
pela regra aqui, né, quanto que essa relação é uma função. Agora, será que eu sei olhar para o gráfico e sei ver se o gráfico é uma função ou não? Por exemplo, vou até tirar esse slide aqui, que esse slide aqui não tá bom, não. Por exemplo aqui, galerinha, qual desses dois é uma função? Esse cara aqui, gente, por mais estranho que ele pareça, é uma função. Sabe por que eu tenho certeza que isso aqui é uma função? Porque para cada x que eu pego, para cada x aqui que eu pego, eu tenho um único y aqui, ó. Peguei esse x, só tem um y. Peguei esse outro x aqui, só tem um y. Eu jogo uma moeda aqui, ó, desse jeito, ó. Taca uma moeda aqui, gente. Ela só vai encostar no gráfico quantas vezes? Uma vez, ó. Taca uma moeda em qualquer lugar. Ela só vai encostar uma vez. Quer dizer que cada x, galerinha, só tem um único Q. Só tem um único Y. Cada X só manda uma seta, né? Esse 3 aqui, ó. Ah, mas teve outro que mandou para o mesmo aqui. Tudo bem, não tem importância, mas o 3 mandou a seta só uma vez. Ah, mas o -1 também mandou a seta para o mesmo. Ok, não tem nada a ver. Mas isso aqui é uma função. Concordam, amores? Nesse caso aí, é função. Agora, por que esse gráfico aqui não é função? Porque tá vendo esse 1 aqui, por exemplo, galerinha? Ele mandou, você teve setinha aqui do 1 pro 1, né? O 1 mandou pro 1, pro próprio 1 aqui, né? O 1 mandou pro outro 1. E ele também mandou para quem? Pro -1. Eu tive dois domínios mandando, ó, quer dizer, eu tive um domínio, desculpa, mandando para duas imagens, né? Então aqui, por exemplo, ó, esse cara, não é só um que faz isso, né? Tem esse cara aqui, tipo, o meio aqui, ó, ele manda para essa imagem, para essa, tá vendo? Ó? Então eu tenho vários carinhas aqui mandando, tendo duas imagens. Então esse aqui não é função. Se eu tivesse uma só, já não poderia. Então, não é função. Certo, queridos? Deu para entender? Dá para identificar quando o gráfico é função e quando o gráfico não é função? Sim ou não? Sim. Sim. Ótimo. Quer ver? Ó? Vamos ver aqui. Quer ver? Deixa eu inserir aqui uma. Olha só. Vamos pegar uma função assim. Vamos pegar uma bem parecida. Olha essa função, yx aqui. Vamos pegar outra bem parecida com essa. Olha só. Parecida, não é, gente? Só estão viradas para os lados diferentes aí. Qual que é a função, qual que não é? Ó? Essa é a primeira, A1, e essa é a 2. Qual que vocês acham que é? Uma é função e a outra não é. Como é que vocês acham? A função é o primeiro. Isso, porque cada x que você tem só vai mandar setinha uma vez aqui, ó. Pega esse x aqui, ó, bem no meio aqui da parábola, ó. Só tem esse y. Aí depois você pega esse outro x aqui, ó. Vai ter um y aqui. E assim, cada x só tem um y. Você joga a moedinha aqui, ó, ela só cai uma vez. Agora, meu filho, nessa aqui, ó, esse x aqui tem um y aqui em cima e tem um y aqui aonde? Embaixo, olha para você ver. Então, nesse caso aqui, esse aqui é função. E nesse caso aqui, não é função. Ô, professor, mas a parábola ela pode estar de cabeça para baixo? Então, quando ela tiver desse jeito assim, ela não é função. Aí eu não sei se de cabeça para baixo você falou, por exemplo, se ela tiver assim, ó, pode ser. E ela é função do mesmo jeito. Você concorda que ela é função aqui, ó? Cada x só vai ter um y, que esse só tem um, esse só tem um. Você consegue visualizar? Cada x aqui, ó, só tem um y, mesmo ela estando de cabeça para baixo. Então, nesse caso aqui é função. E se a parábola estiver para o outro lado aqui, né, não vai ser do mesmo jeito aqui, ó. Concorda aqui, ó? Nesse caso aqui não é função. Certo? Certo. Então, ótimo. Então, a gente está aprendendo aí a identificar, né? A gente está identificando, reconhecendo gráficos que representam funções. Esse representa esse não.
esse aqui representa, esse também representa, e esses dois aqui não representam, tá? Então, um exercício sobre isso na prova seria até um exercício fácil, né? Eu te dou o gráfico, te dou um monte de gráfico, pergunto lá quais deles representam a função, quais não representam, né? Aí você vai lá e marca. Certinho, queridos? Certo, professor. De boas? Agora, eu queria dar uma ideia que eu até já cobrei lá no exercício, gente. Fiquem tranquilos, se vocês fizerem exercício lá bonitinho, não avacalhar, né? Os exercícios lá, entregarem, não vai ser um erro ou outro que eu não vou deixar de dar total no exercício, tá? Eu quero que vocês aprendam, tentem fazer e tal. Então tem gente preocupada, eu consegui, mas eu não consegui entregar. Não, tá, né? Você não pode não entregar nenhum, né? Aí é foda, mas uma coisa ou outra não tem problema não. E aí, o que é um gráfico crescente, né, galerinha? Vamos pensar no seguinte, vamos pensar no preço da Bolsa de Valores, assim, por exemplo. Aí você pega lá, você começou a analisar, ó, no dia zero, a ação estava R$40 aqui, ó. No zero aqui estava R$40. Aí no primeiro dia que você foi observar, ela já aumentou para R$42, pode ser? Aí depois mais 2 dias estava 43. Então eu posso falar que do dia 0 até o dia 2, a função foi o quê, gente? Crescente. Concorda? Ela foi crescendo. À medida que o x foi aumentando, o y também aumenta. Isso é função crescente. À medida que se você aumenta o x e aumenta o y também, ela é crescente. Aí vamos supor que depois do 2, ela foi decrescendo. Ó. Vamos supor, aí lá para o dia 5, né? No dia 5 aqui, ó. Vou colocar o dia 5 aqui, no quinto dia que você estava olhando, essa ação já estava R$38. Beleza. Do dia 2 até o dia 5, ela foi o quê, gente? Então, deixa eu até escrever aqui, ó. Vou colocar aqui o amarelinho aqui, ó. Nessa parte aqui de amarelo, ó, a função é o quê? Deixa eu pegar aqui, ó. A função é crescente, concordam, gente? Crescente. E nessa parte de vermelho, vou colocar de rosa aqui, ó, ela foi decrescente. Então, do 0 até o 2, ela é crescente. Do 2 até o 5, ela é o quê, gente? Decrescente. A gente fala que essa função aí ela é mista, né? Ela não é só crescente ou só decrescente. Ela tem uma parte do domínio que ela é crescente e outra parte que ela é o quê? Decrescente, né? Na vida, geralmente, os gráficos que a gente vai ver na nossa vida é decrescente, né? É misto, né? Tem hora que, igual os casos de Covid, né? Tem hora que aumenta, tem hora que diminui, né? Igual o pessoal estava comentando aí que agora tá apesar de uma vacinação alta, né? A gente está com um gráfico de vacinação alto já, mas também com uma transmissão alta, né? E aí depois, se Deus quiser, né, daqui a um tempo, né, parece que a Europa vivenciou isso, né? Ela teve uma transmissão alta uns tempo atrás, né, de Ômicron, e já baixou de novo. Então, vamos torcer que venha esse pico e depois a galera aí, a gente pare de ter esse pico de alta aí de novo. Então, os gráficos geralmente são mistos, mas igual, uma reta, ou ela é só crescente ou ela é só decrescente, concordam? Olha só essa. Essa aqui, à medida que o x aumenta, o y aumenta. Concordam comigo? Se você pegar aqui, ó, pega um x1. Vamos ver aqui, ó, pega um x1. Aí você vai lá e pega o x2. Vocês concordam que quando eu pegar o f de x1, o que é o f de x1? É o y quando o x vale x1, né? Tipo assim, ó, peguei o x1 aqui. Quando fala assim muita letra, o aluno fica doidinho, né? Vamos ver se eu fiz claro aqui, ó. Imagina que eu peguei tipo o 2, deu 5. Se eu pegar o 3 aqui, vai dar um número maior, né? O f de x2 vai dar maior que o f de x1. Tranquilo? Eu sei que para vocês, quando fala muita letra, assim fica mais confuso, mas a função é crescente, por exemplo. Se x1 é menor que x2, o f de x1 vai ser menor que o f de x2. Quer dizer, quando eu aumento o x, o f aumenta. Ok? Então, a função crescente é essa, né? Eu fico brincando, né? Você coloca o menino aqui, né, no começo da função. Se ele sobe o morro é porque a função está crescendo.
Você coloca ele aqui, está caindo, né? Está decrescente. Matematicamente, se eu pegar um cara aqui, ó, x1, eu vou ter um f de x1. Agora, se eu aumentar esse cara aqui, ó, pega um x2 aqui, o f de x2 é menor, né, gente? Olha só. Então, à medida que eu aumentei o x, o y fez o quê, galerinha? Diminuiu. Então, todo mundo enxerga que aqui é decrescente, sim ou não? Eu sim. Sim. Né? E aí, nesse caso aqui, ó, a gente tem um gráfico, a parábola, ela não é toda crescente nem toda decrescente. Ela é uma parte crescente, tá vendo? Ó, todas as parábolas aí vão ser assim, ó. Uma parte dela cresce e a outra parte dela faz o quê, galerinha? Decresce, né? A parte amarela cresceu ali, deixa eu pôr a parte roxa aqui de novo, decrescente. Bacana, pessoal? Então, é mais ou menos assim que a banda toca. Concorda? Eu vou ter gráfico Aí tinha a crescente, eu vou ter constante gráfico... também, né? Ah, é mesmo. Boa lembrança que eu estava aqui deixando recebido. Né? A função constante é quando a gente não tem, ela não é crescente nem decrescente, né? Ela fica sempre no mesmo valor. Então, para qualquer x que você tenha, você vai ter um y igual, né? Por exemplo, aqui, ó, 1 e 3 aqui, né? Aí você vai no 2, vai ser 3 também, né? Essa função constante aqui, concorda comigo? Sabe um exemplo no dia a dia de função constante? É o nosso celular hoje em dia. Não sei se são de uma época. Eu lembro de uma época que eu pagava assim, tipo assim, eu falava à vontade até gastar R$ 40. Depois eu começava a pagar, sabe? Tipo assim, eu gastava R$ 40, aí depois começava a pagar mais caro. Não, como é que. Não, eu falava, tipo assim, 50 minutos, se eu falasse até 100 minutos por R$ 40. Aí depois ia pagando. Teve uma época que o celular era bem caro, né? Eu lembro que era caro por crédito sem celular, velho. Isso aí foi melhorando com o tempo, né? Tipo, eu lembro que era caro, assim, para pôr crédito celular quando eu tava na faculdade, assim, 2003 e tal, era caro. Agora, os planos de celular é mais ou menos assim, né? Eu pago R$ 80 e falo quanto que eu quiser, né? Agora a gente nem tá preocupando muito em falar, né? A gente tá preocupando mais com as mensagens, né? Com o pacote de dados do que com falar pessoalmente. Ninguém fala mais quase, né? Mas o nosso plano de celular é isso, né? Se você fala 10 minutos, se você liga para alguém e fala até morrer, quem tá namorando aí, começa a namorar e fala muito com o namorado, com a namorada, então isso aqui, ó, não importa quantos minutos você fala, né? Você vai pagar R$ 80. Hoje os celulares estão assim, né? A maioria dos planos, né? Você fala aí até 1.000 minutos com um valor aí que você nunca alcança, né? Ninguém vai falar 1.000 minutos por mês, não é possível. Para pagar menos que R$ 80, né? Você tem um plano limitado por R$ 80 praticamente. Concordam, gente? Então essa função aqui é uma função o quê, galerinha? Constante. Pode ser? Aí, meus queridos, a gente gosta de... Professor, boa noite. Pode falar, boa noite. Giovana, me explica aí essa função, essa parte de baixo aí, que tá escrito assim, função crescente, função crescente. Como que a gente lê esses sinais? Aqui tá falando uma coisa interessante aqui, ó. Se x1, vamos pensar nesse cara aqui, ó. Se x1 é menor que x2. Pensa assim, tipo no 1 e no 5, pode ser? 1 e 5 aqui. Se o x1 é menor que x2, mas mesmo o x1 sendo menor, o f de x1 tá maior, concorda? Ó? F de x1 é maior que f de x2. Então ela é decrescente. O que ele está dizendo? Eu estou aumentando o x1, né? X1 é menor que x2. Mas apesar disso, o f de x1 é maior que o f de x2. Então, quando é ao contrário, né? Quando eu aumento o x e o y diminui, ela é decrescente. Você conseguiu entender ou não? Sim. Tá? Então, isso quer dizer o quê? Quando eu aumento o x, e aí, mesmo assim, a gente acaba diminuindo o y, então ela é decrescente. Quando eu faço o contrário, né? Quando eu aumento um e aumento o outro, aí ela é crescente. Professor, dá para explicar novamente? Sim, a questão toda é que o que vocês confundem é o seguinte, é porque está com letra.
Por exemplo, se tivesse com número, talvez seria mais fácil, tipo assim. Mas a gente precisa generalizar às vezes, né? Tipo, por exemplo, se eu falo assim com você, opa, eu tô aqui com 5 e o 5 tá lá no 5 aqui também. Aí, de repente, eu vou lá pro 7 e ao invés de aumentar, diminuiu aqui, ó, veio aqui pro 2. Pode ser? Então, o que aconteceu? Apesar de eu ter aumentado do 5 para o 7, eu vou diminuir do 5 para o 2. Concordam, gente? Aqui, ó. Então, essa função é decrescente. Está decrescendo aqui. A gente vê isso. Agora, vamos colocar só a letra agora. Pode? Pega aqui o x1. Aí eu vou pegar esse x1 e ele vai ter um f de x1. Né? Cada x vai ter um y. Né? O 5 teve o 5. Aqui o x1 vai ter o f de x1. E aí eu vou pegar o x2. E ele vai ter o f de x2. E o que estava escrito lá? Estava escrito assim, ó, x1 é menor que x2. Alguém discorda, gente, que x1 está antes do x2? X1 é menor que x2. E se isso está implicando que f de x1, mesmo assim, é maior que f de x2, se troca aqui, quer dizer que a função é o quê? Opa, ela é decrescente. Tá, queridos? Então, nós temos que aprender a lidar com as letras aí, generalizando as nossas coisas, né? A gente não pode pensar só no 5 e o 7, porque nem sempre vai ser o 5 e o 7, pode ser o 5 e o 8, o 3 e o 9. Eu não posso ficar pensando de forma particular. Eu tenho que pensar de forma genérica. Genérica com letra. Vocês entendem isso, galerinha? Por que a matemática precisa usar as letras? Quer dizer, eu não posso ficar dando exemplo para vocês com exemplos particulares. Porque você vai falar, então só vale para o 5 e 7. Ah, não, vale para o 5 e 8. Vale para o 3 e 9. Vale para qualquer número. Então, eu vou colocar x1, x2. Sempre que x1 for menor que x2 e f de x1 for maior que f de x2, ela é decrescente. Você visualiza no gráfico, né? Até que você não vai ter que preocupar muito com isso aqui, não. É bom você entender, porque depois a gente vai precisar das nomenclaturas. Mas aqui, você olhar, você vai saber quando o gráfico é crescente e quando ele é decrescente. Concordam, queridos? E quando ele é constante. Sim ou não? Sim. Sim. Ótimo. Agora, galera, eu não sei se vocês sabem, a gente está analisando muito gráfico agora, né, galera? É uma aula assim bem de análise gráfica. Como é que eu pego o gráfico e no gráfico eu determino meu domínio e minha imagem? Vocês vão lembrar. Domínio é valores que x pode o quê, galera? Assumir. Imagem é valores que y pode assumir. Concordam comigo? Então, quando eu te pergunto domínio, você vai falar assim, prof, aqui o domínio, vou colocar aqui de amarelo, ó. O domínio foi do 2 até o 4, concorda? Aqui, ó. Quais valores que x assumiu nesse gráfico? Nesse gráfico doidão aqui, o x variou de 2 até 4. E vocês reparam que o 2 e o 4 está com a bolinha fechada, né? Então, quer dizer que nesse gráfico aqui, ó, vou escrever de novo, ó, o domínio da função f, ó, ele vai estar fechado no 2, fechado no 4. Outra maneira de representar, né? O domínio é qual? Essa imagem aqui está errada. Eu vou escrever ela de novo aqui, que ela vê errado, tá, gente? Sempre esqueço. O domínio é x pertence aos reais, também outra maneira de escrever, aqui, ó, o domínio de f. É x pertence aos reais, tal que o x está do 2 até o 4. Fechado no 2, fechado no 4. A gente estudou intervalo na aula passada, né, gente? O intervalo do 2 até o 4 é o domínio dessa função. Agora, qual que é a imagem dessa função? Opa, prof, você já até explicou, né? Imagens são valores que y pode receber. Beleza. Então, a imagem aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. A imagem aqui. A imagem aqui, ó. Vai daqui até aqui, não vai, ó? Vai do 1 até o 5. Esse trem é tão feio. Peraí, deixa eu botar melhor. Peraí, deixa eu apagar aqui. Vou colocar de verde.
a imagem aqui fica mais bonitinha. A imagem aqui, meus amores, vai do 1 até o 5, não vai? Então, eu vou escrever aqui, ó, imagem. Ali estava errado, ó. Vou colocar aqui, ó, imagem. Ela vai do 1 até o 5, não vai? Então, vou deixar aqui fechado no 1, fechado no 5. Outra maneira de escrever a imagem de F, né? Imagem de F. Tem gente que coloca IMG, tem gente que coloca só IM, aqui ó, não tem importância não, tá, gente? Isso que é o de menos. A gente coloca aqui, ó, Y pertence aos reais, tal que ele vai do 1 menor ou igual a X, menor ou igual a 5, tá? Bacana, gente? Então a imagem aí, vou colocar só IM para ficar igual ao livro aí, ó. IM, imagem, melhor. Escrever de uma maneira só. Bacana, queridos? Aí, vamos olhar isso aqui, porque aqui tem umas bolinhas abertas, como costuma confundir os alunos, olha só. Quando que é... Como é que a gente vai fazer aqui, ó, para a imagem? A imagem foi do menos 1 até o 1. Só que a bolinha do menos 1 tá aberta, né? Quer dizer que eu não queria o menos 1, tá? Então, a gente vai falar aqui, ó, domínio. Eu quero aberto no menos 1 e fechado no 1, tá? Poderia ser assim. Outra maneira de escrever aberto é com o colchete do lado errado, né? Menos 1 até 1. Ou ainda o domínio dessa função seria x, porque o domínio é x, pertence aos reais, tal que ele vai do menos 1 aberto até o 1 fechado. Bacana? E agora, qual que é a imagem dessa função? Ô, prof, a imagem aqui, ó, vocês vão lá e colorem, tá, gente? Ó, colorir de verde aqui para não confundir. A imagem aqui tá do 0,3 até o 2, ó. Do 0,3 até o 2 aqui, meus queridos. A bolinha aberta. Só que o 2 com a bolinha aberta. Então, a imagem vai ser o seguinte, ó. Y pertence aos reais, tal que ela vai do 0,3 menor ou igual a Y, né? Porque o 0,3 entra, e o 2 que não entra aí, ó, menor que 2. Ou, aqui tá errado, gente, só porque ele esqueceu de colocar o Y aqui, tá? Por isso que tá errado aqui. O resto tá certo aqui, ó, tipo assim, 0,3 fechado, até aqui eu vou pôr um ponto e vírgula, só para diferenciar da vírgula aqui, tá, gente? Quando for aqui esse caso. Quando você tiver com decimal aí no intervalo, você coloca ponto e vírgula para separar os dois, tá? E a vírgula para o decimal. 0,3 e 2. Certinho, gente? Parece um alfabeto novo, né? A gente está mostrando a linguagem, né? Matemática é uma ciência da linguagem, né? A linguagem matemática. Fora você saber pensar, fazer conta e outras coisas, você tem que saber como é que se escreve isso, né? É como se você estivesse aprendendo outra língua, né? Assim. Então, vamos devagarzinho, porque essa linguagem, né? Diga-me. Giovana, de novo. Para mim, a dificuldade é justamente esses sinais todos aqui embaixo. Uhum. É isso, Giovana. A gente trabalha com... Eu fico brincando, né? Que se você pedir uma criança para ler isso aqui, ó, x pertence aos reais, ela vai ler share, né? Share. Aí você já sabe que x é um número real, tal que ele se encontra de entre 2 e 4, com 2 e o 4 entrando. Olha como é que você incorporou para você uma linguagem. É como se você soubesse, ó. Eu sei que I am é eu sou, né? Aqui você sabe que x pertence aos reais, que x é um número real, tal que ele está em 2 e 4. Então, além de você ter que saber as contas matemáticas, você tem que saber usar a linguagem. E é uma linguagem toda dela, né? É uma linguagem dela, né? É uma linguagem específica. Que você tem que saber essa língua. Então, tá aí, é um dos dificultadores da matemática, né? Aprender a lidar com a linguagem dela, tá?
E a gente precisa muito dessa linguagem para esse curso, né? Ótimo, queridos. Aqui a gente vai falar um pouco. A gente viu como é que a gente sabe onde o gráfico é crescente e decrescente, onde é domínio e imagem, né? Agora, uma coisa que eu queria falar com vocês é como escrever aonde o gráfico é crescente e decrescente. Eu vou até começar aqui primeiro, aqui, ó. Isso é importante para a gente aqui, ó. Vou colocar aqui. Intervalos de crescimento e decrescimento. Vamos ver o negócio aqui, ó. Veja só. Vamos supor que eu estou até aqui, ó. Eu chego aqui até o 2, aqui vai até o 3, aqui não tem importância. Aí depois esse gráfico faz assim, ó, uma queda. Então um gráfico meio esquisito aqui, mas tudo bem. Agora, vamos lá, galera. Aonde esse gráfico é crescente? Não coloquei nem bolinha fechada nem aberta, mas repara. Ele é crescente até chegar no 2, concorda? Você vai olhando para o Y e vê que ele vai crescendo até chegar lá no 3 no Y, mas até no X olhando no 2, ele é crescente. Então eu vou falar que ele é crescente, galerinha. Eu vou colocar aqui, ó, um matinho aqui, ó. Vou colocar de amarelo também. Deixa eu ver se tem um amarelo aqui para colocar, ó. Nessa região aqui, ó, ela é crescente, né, galera? Ó. Até o 2 ela é crescente. Então eu escrevo aqui, ó. Então ele é crescente. Qual que é o ponto que ele é crescente? Ele é crescente para o x pertencente aos reais, tal que o x é menor ou igual a 2. Aí você fala, no 2. Como no 2 você não sabe o que ele é, você vai colocar igual tanto para o crescente, tanto para o decrescente, tá, galerinha? A gente fala que a gente nem está falando estritamente crescente. É só crescente, tá? Porque tem um ponto que ele está em equilíbrio, né? Ele não é crescente nem decrescente. Então, você coloca no crescente x menor ou igual a 2. E quando você fizer o decrescente, nós vamos combinar aqui, ó. E para o decrescente, você vai fazer da mesma forma, ó. Só que aí o decrescente é a outra parte, né? Vocês concordam comigo? Aonde esse gráfico é decrescente? Essa parte aqui. E isso aqui, ó, vamos pegar um roxo aqui, ó. Essas visões gráficas, né, gente? Assim, nessa parte eu sinto muita falta de estar com vocês lá ao vivo, porque aí eu vou lá e mostro no caderno do cara, né, velho? O cara vai lá e desenha no quadro, ele pode fazer no quadro, a gente pode pegar um material concreto e tentar mostrar isso, né? Que a gente fica meio podado aqui, didaticamente, né, para demonstrar isso. Mas veja, vê se o colorido ajudou. Do 2 para frente, a função é o que, gente? Decrescente. Então, é para x maior ou igual a 2, aonde a função é crescente. Então, o gráfico está dividido em dois momentos, né? Quando o x era menor ou igual a 2, ele era crescente. Para x maior ou igual a 2, ele é decrescente. Eu coloco igual para os dois, tá, galera? Porque aí eu não posso falar que o 2 é crescente ou decrescente, eu coloquei nos dois. Aí eu tô falando crescente e decrescente constante aí na brincadeira, né? Só que eu deixo dessa maneira. Sim ou não, queridos? Agora, se eu pego uma reta dessa aqui, por exemplo, aonde ela é crescente? Ela é sempre crescente, né? Ela nunca é decrescente. Então, ela é crescente para o quê? Os reais, né? Você pode só escrever aqui para mim, ó. Onde que ela é crescente? Reais. Decrescente, não tem. Não tem decrescente aqui, concorda? E quando às vezes eu pego uma parábola, que vai ser duas coisas que a gente vai trabalhar, ela é interessante, né? Igual, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho que pegar esse ponto aqui, ó. Vamos supor que seja 2 menos 1 aqui. E esse 2 que é o importante, né, galerinha? Colocar um outro valor sem ser 2, né? Porque vai ficar igualzinho o outro ali. Colocar aqui 3. Então, onde é decrescente?
ele é decrescente nessa parte aqui, né? Que é para x menor que 3 aqui, ó. Então, decrescente, x pertence aos reais, tal que x menor ou igual a 3. E onde que ele é crescente? X pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 3, que é nessa parte aqui, né? Ele vai crescendo para cá e essa parte aqui que ele é crescente. Sim ou não, meus amores? Deu para entender? Sim. Ótimo. Eu vou pedir um favor para vocês, que aí a gente faz aquele momento da aguinha aí para refrescar a nossa... Pra gente dar uma aliviada na nossa cabeça aí, né, gente? Mas deixa eu só deixar um negócio aqui para vocês, ó. Vou colocar aqui, ó. Aqui é o 0, né? Até o 3, aqui eu vou colocar aqui. Aqui tá constante, tá? Apesar de parecer que tem uma falhinha ali, tá? Considera que é constante. E aqui eu vou fazer isso aqui, ó. Aí eu quero que vocês escrevam intervalo, onde a função é. Aí eu quero que vocês escrevam intervalo onde é crescente. Pode escrever x pertence aos reais ou pode colocar os colchetes, tá, gente? Aonde ela é constante e aonde ela é decrescente. Bora lá, então? Faz aí para mim. Enquanto vocês estão fazendo, vocês podem conversar um com o outro aí na sala. Eu vou ali no banheiro, pegar uma aguinha para mim e vocês vão uma descansadinha. São 23 e vão voltar a 20h20? Pode ser, queridos? É Pode bom ser. dar um time para vocês continuarem me acompanhando, senão vocês ficam doidão aí e nem estão me acompanhando, beleza? Vamos dar uma paradinha e a gente volta daqui a pouco. Tá? 7 minutinhos. Vou até parar de gravar aqui por enquanto, mas quem quiser discutir aí um com o outro, fica à vontade, tá? A sala vai continuar aberta.